Capítulo 10. O Valongo. Bairro da Gamboa, cidade do Rio de Janeiro. Os ossos falam. Eles contam uma história de dor e sofrimento por muito tempo escondida nas entranhas da terra. Ali nas imediações funcionava até meados do século XIX o histórico Cais do Valongo, maior entreposto de compra e venda de seres humanos do continente americano. Na época da independência do Brasil, 1822, navios negreiros vindos da costa da África despejavam nessa região por ano entre 18 mil e 45 mil homens, mulheres e crianças escravizados. A maioria chegavam desnutridos, doentes, fracos demais para serem exibidos de imediato nos concorridos leilões públicos, onde pessoas de aparência mais saudável eram arrematadas por valores altos. Em vez disso, permaneciam em quarentena para serem engordados e tratados de doenças, ritual que mais tarde permitiria ao vendedor apresentá-los aos compradores em condições de alcançarem melhores preços. Milhares deles, no entanto, não conseguiam sobreviver a essa experiência traumática. Morriam antes de encontrar um novo dono, entre aspas. Os corpos eram então atirados em valas comuns, quase à flor da terra. Ainda hoje seus restos podem ser observados em algumas delas. A morte era uma realidade muito concreta, sempre presente para aqueles que cruzavam o Atlântico, nos tombeiros, porões dos navios negreiros. Na primeira metade do XIX, o Brasil bateu todos os recordes em 350 anos de escravidão negra e africana. No espaço de apenas 5 décadas, 2.376.141 homens e mulheres foram arrancados de suas raízes, marcados a ferro quente e despachados à força rumo às cidades e lavouras brasileiras. Nunca tantos escravos chegaram ao país em tão pouco tempo. Ao todo foram 10.923 viagens, 11 mil viagens, quase um terço do total de 36 mil viagens catalogadas para todo o continente americano ao longo de 3 séculos e meio pelo banco de dados LayVoyages.org. Do total de embarcados, apenas 2 milhões atingiram seu destino. Os demais 314 mil morreram e foram sepultados no mar. Era uma média de 17 cadáveres lançados das amoradas dos navios todos os dias, para serem devorados por tubarões e outros predadores marinhos. Inúmeras doenças viajavam com os cativos: escorbuto, varíola, sarampo, malária, febre amarela e tifoide, disenteria, hepatite, anemia, oftalmia, uma infecção contagiosa dos olhos. 1841, navio português 2 de fevereiro. Foi capturado pelo cruzador britânico Fall, ao largo da costa brasileira, na altura de Campos, litoral do Rio de Janeiro. Os escravos arrancados da penumbra dos porões e levados para o convés foram assim descritos no diário de bordo, abre aspas. Os vivos, os moribundos e os mortos estavam amontoados em uma única massa, alguns desafortunados no mais lamentável estado de varíola, sofrivelmente doentes com oftalmia, alguns completamente cegos, outros, esqueletos vivos, se arrastavam com dificuldade para cima, incapazes de suportarem o peso de seus corpos miseráveis. Vi mães com crianças pequenas penduradas em seus peitos, impossibilitadas de darem a elas uma gota de leite. Todos estavam completamente nus, seus membros apresentavam escoriações, por terem permanecido deitados sobre o chão de madeira durante tanto tempo. No compartimento inferior, o mau cheiro era insuportável. Parecia impossível que seres humanos pudessem respirar tal atmosfera e conseguir sobrevivendo. 3 dias após a captura, o 2 de fevereiro ancorou no Rio de Janeiro, ainda escoltado pela Marinha Britânica. Encarregado de cuidar dos escravos no navio Hospital Crescent, o cirurgião naval Thomas Nelson anotou em seu relatório a aparência dos recém-chegados. Magros, sombras cambaleantes, feições contraídas, seus grandes olhos parecendo que iriam saltar das órbitas. Suas barrigas franzidas, formando um perfeito buraco, como se elas tivessem se desenvolvido no sentido das costas.
A morte, portanto, rondava aqueles que faziam a travessia do Atlântico, mas também aqueles que conseguiam completar a jornada. Uma vez desembarcados, muitos não tinham condições de sobreviver mais do que alguns dias em solo brasileiro. Segundo os cálculos do historiador norte-americano Joseph Miller, cerca de 15% dos chamados pretos novos morreriam nos 3 primeiros anos de vida no Brasil, o que correspondia a aproximadamente 310 mil pessoas no intervalo de tempo citado acima, 3 primeiros anos. No interior, os fazendeiros calculavam que os jovens africanos tinham uma expectativa de vida de pouco mais de 7 anos. As pedras nuas do Valongo e os ossos da Gamboa, no Rio de Janeiro, foram testemunhas dessa história brutal e dolorosa. Ali jazem, por exemplo, os 10 escravos que o traficante Miguel Gomes Filho mandou sepultar de uma só vez na mesma vala em 25 de agosto de 1826. Vinham de Benguela, litoral de Angola, transportados pelo bergantim Luiz de Camões, cujos registros se referem a, entre aspas, muita bexiga, ou seja, muitos casos de varíola a bordo, em um único ano, 1828. Cerca de 2.000 corpos foram ali sepultados, sem identificação alguma. Estima-se que o total chegaria a 20.000 cadáveres até a desativação do cemitério a céu aberto, cemitério dos Pretos Novos, de 1830. Esse local assombrado pelas dores da escravidão por muito tempo foi de propósito mantido no esquecimento. Embora a existência do cemitério de escravos fosse conhecida por historiadores e pela literatura sobre a cidade do Rio de Janeiro, durante décadas sua localização exata era ignorada nos mapas de ruas e guias turísticos, situado entre os bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo. A antiga Rua do Valongo até mudou de nome. Hoje ela se chama Rua Camerino. Ao final dela, em direção à Praça Mauá, perto do museu, uma ladeira denominada Morro do Valongo, sem nenhuma placa, monumento, explicação. É a única referência geográfica que restou. É como se o Brasil, de alguma maneira, tentasse esquecer o velho mercado negreiro e a mancha que ele representa em nossa história. Museu da Manhã. Os ossos da Gamboa irromperam do subsolo de uma forma abrupta há pouco tempo atrás. Em 1996, a família Guimarães dos Anjos, moradora da rua Pedro Ernesto, 36, decidiu fazer reformas na sua casa. Casa construída no início do século XVIII, 1700 e bolinha. Durante as escavações apareceram em meio ao entulho centenas de fragmentos de ossadas humanas misturados a cacos de cerâmica e vidro. Era o início de uma série de descobertas, enriquecidas depois pelas obras de reurbanização da vizinha zona portuária do Rio de Janeiro. Até 2017, os arqueólogos haviam reunido 5.563 fragmentos de ossos. Pertenciam a 28 corpos de jovens do sexo masculino, com idades aproximadas entre 18 e 25 anos. Todos eles apresentavam sinais de cremação. O motivo era óbvio. No Rio de Janeiro daquela época, século XVIII e XIX, só os brancos tinham o privilégio de serem sepultados em espaços considerados sagrados, como as igrejas próximos de Deus e do paraíso celeste, segundo se acreditava. Os escravos eram jogados em terrenos baldios ou valas comuns, nas quais se ateava fogo. Tudo era depois coberto por uma camada de cal, para evitar a propagação de mau cheiro e doenças. Nas escavações arqueológicas da Gamboa, os pesquisadores encontraram, além dos ossos, 466 mil artefatos, identificados como pertencentes à cultura negra e africana. São utensílios domésticos e objetos pessoais, partes de calçados, botões feitos com ossos, colares, amuletos, anéis, pulseiras em piaçava, jogos de búzio, peças usadas em rituais religiosos. Entre os achados raros há uma caixinha de joias esculpida em antimônio, com desenhos de uma caravela e figuras geométricas na tampa. Em razão de todas essas descobertas, em 2017, o Valongo finalmente foi incluído na lista dos Patrimônios Mundiais da Humanidade pela Unesco, agência da Organização das Nações Unidas, responsável pelo fomento à educação, ciência e cultura.
Hoje é considerado um dos lugares mais emblemáticos do Brasil escravista do século XIX. Na rua Pedro Ernesto, local dos primeiros achados em 96, funciona atualmente o Instituto Pretos Novos, instituição dedicada ao estudo e preservação da memória da escravidão, que sobrevive com grandes dificuldades graças ao apoio de um dedicado grupo de voluntários. Seu acervo inclui uma biblioteca especializada em história negra e africana e um pequeno museu memorial. Logo na entrada, os visitantes passam sobre uma placa de vidro no chão, sob a qual estão visíveis algumas ossadas, nas covas rasas em que originalmente foram lançadas. São restos de pessoas anônimas, como todas as demais desenterradas na região do Valongo, pelos arqueólogos. Pelo menos uma delas, no entanto, já ganhou nome, idade e sexo. Uma pesquisa mais recente apontou que um dos corpos pertencia a uma mulher jovem nascida na África. Foi batizada pelos arqueólogos como Josefina Baquita, em homenagem à primeira santa africana, padroeira dos sequestrados e escravizados, canonizada em 2000 pelo Papa João Paulo II. Baquita, em dialeto núbio do Sudão, significa bem-aventurada. O mercado de escravos do Valongo foi criado no final do século XVIII. Até essa época, as operações de compra e venda de pretos novos aconteciam na Rua Direita, a atual Rua 1º de Março, centro do Rio de Janeiro. Os africanos desembarcavam na antiga Praia do Peixe, a atual Praça 15. Muitos eram ali mesmo vendidos ou entregues a compradores, que os haviam encomendado com antecedência aos traficantes locais. Os demais eram encaminhados ao mercado da Rua Direita, onde ficavam expostos em meio a caixas e fardos de mercadorias. Os que morriam eram levados para o cemitério dos Pretos Novos, que inicialmente ficava no Largo de Santa Rita, de frente para a igreja de Santa Rita. Apesar da banalidade do comércio de gente no Brasil colonial, a concentração de milhares de africanos nus, esquálidos e doentes em pleno coração da cidade era um motivo de desconforto para os moradores e visitantes. As precárias condições de higiene nos locais onde aconteciam os leilões geravam protestos. Por essa razão, em 1774, o vice-rei Luís de Almeida Soares Portugal, famoso Marquês de Lavradio, decidiu transferir esse mercado negreiro da Rua Direita para uma área mais distante do centro, o Valongo, um subúrbio da cidade separado de todo contato. Dá uma meia hora de caminhada. Segundo explicaria 5 anos mais tarde, um documento com instruções para seu sucessor, Luís de Vasconcelos de Souza. Ele disse: havia nessa cidade o terrível costume de tão logo os negros desembarcassem do porto vindos da costa africana, entravam pela cidade através das principais vias públicas, e não apenas carregados de doenças, mas nus. E porque essa espécie de gente não são dadas maiores instruções, é como um bruto selvagem. Eles faziam tudo que a natureza sugeria no meio da rua, onde ficavam sentados em tábuas, causando não apenas a pior espécie de mau cheiro nessas ruas e cercanias, mas também oferecendo um espetáculo terrível que o olho humano pode testemunhar. Pessoas decentes não se atreviam a ir às janelas. Os inexperientes aí conheciam o que não sabiam e não deveriam saber, e tudo isso era permitido sem qualquer restrição, e apenas para render o ganho absurdo para os mercadores escravos. Quem disse isso foi o Marquês de Lavradio, no século XVIII. Por volta de 1817, havia 34 grandes estabelecimentos de comércio de escravos em funcionamento no Valongo, antiga Rua do Valongo. Era um dos locais mais movimentados na cidade do Rio de Janeiro, atual Rua Camerino, Gamboa. Rotina de desembarque de africanos se desdobrava em 3 etapas. A primeira etapa, os recém-chegados deixavam os navios negreiros inteiramente nus, nas mesmas condições em que haviam atravessado o Atlântico, e já eram levados à casa da alfândega, ainda no centro do Rio de Janeiro, onde se arrecadavam os impostos sobre os cativos com mais de 3 anos. Em seguida, eram levados para a quarentena sanitária, na Ilha de Jesus, após 1810, ali pertinho, onde ficavam confinados por pelo menos 8 dias, de modo a evitar que eventuais doenças fossem transmitidas ao restante da população carioca. 3. Vencido o prazo, seguiam para as mãos de um mercador de escravos, em um dos muitos barracões localizados no Valongo, é a Rua Camerina, Rua do Valongo. Após a chegada da corte portuguesa,
Dom João VI, 1808, procissão de escravos nus pelas ruas se tornou constrangedora para os diplomatas, artistas, comerciantes e viajantes estrangeiros, que começaram a frequentar a corte do Rio de Janeiro. Por isso, o príncipe regente, Dom João, sua mãe ainda era viva, ordenou que ao desembarcar os escravos fossem vestidos para a curta jornada que faziam, amarrados e acorrentados uns aos outros até os armazéns do Valongo. Dali em diante poderiam continuar nus se o vendedor assim o desejasse. Depois de 1831, Lei Feijó, quando o tráfico foi declarado ilegal pela primeira vez, eliminou-se também a escala para recolhimento de tributos na Casa da Alfândega, a Casa França-Brasil hoje. A partir daí, como já se viu em um dos capítulos anteriores, os africanos eram desembarcados em lugares mais ermos das costas brasileiras, escondidas, longe dos olhos das autoridades e principalmente dos agentes britânicos, responsáveis pela repressão ao tráfico no Atlântico. Ainda assim, o Valongo continuou a funcionar como mercado informal e clandestino de carne humana escravizada, pelo menos por mais 2 décadas, ou seja, até 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. O médico naturalista prussiano F.T. Meyen, tripulante do navio Princesa Luísa, que passou pelo Rio de Janeiro pouco antes da proibição do tráfico, segundo a proibição, Lei Eusébio de Queiroz, 1850, descreveu o local. Visitamos os depósitos de escravos no rio e encontramos centenas deles praticamente nus. Os cabelos eram cortados, parecendo objetos medonhos. Estavam sentados em bancos baixos ou amontoados no chão. E sua aparência nos fez estremecer. A maioria daqueles que vimos eram crianças. Quase todos esses meninos e meninas tinham sido marcados com ferro quente no peito e outras partes do corpo, devido à sujeira dos navios tombeiros em que viajaram e à má qualidade da sua dieta, carne salgada, toucinho e feijão. Tinham sido atacados por doenças de pele, que a princípio apareciam em pequenas manchas, e logo se transformavam em feridas extensas e corrosivas. Devido à fome e à miséria, a pele havia perdido sua aparência preta e lustrosa. Fecha aspas. Ao chegar ao Valongo, os escravos eram banhados e untados com óleo de dendê, a fim de parecerem mais saudáveis. Os homens tinham a barba e o cabelo raspados. Os traficantes também cuidavam de lhes dar, nos primeiros dias, rações mais generosas de água e uma alimentação mais reforçada, à base de pirão de farinha de mandioca e angu de fubá, temperado com pedaços de carne seca e toucinho. Eram então alimentados 2 vezes por dia, a primeira por volta das 9 horas da manhã, a segunda no meio da tarde. Uma engorda, né? Conforme já descrito no primeiro volume, esses cuidados faziam parte de um meticuloso processo cosmético, destinado a transformar seres humanos em mercadorias mais atraentes na hora da venda. Do sucesso dessa operação dependia grande parte dos lucros do negócio escravista. O segredo era apresentar os pretos novos com uma aparência mais saudável, de maneira a impressionar os compradores e assim obter melhores lucros. Quando o navio se aproximava da costa brasileira, a primeira providência consistia em retirar, com dias de antecedência, as correntes e algemas que os prendiam, de modo que ao chegar não houvesse marcas visíveis na pele. A segunda providência era lavá-los cuidadosamente com esponja e sabão. Feridas eram tratadas e cobertas com pó cicatrizante. Os homens tinham cabelos raspados e a barba escanhoada. Eventuais fios grisalhos eram arrancados ou mesmo pintados de preto. Os mais velhos, cuja pele estivesse macilenta ou enrugada, teriam o rosto e o tronco polidos com pedra ou areia fina. Por fim, os marinheiros untavam os corpos dos africanos com óleo de dendê, de maneira que ficassem brilhantes e parecessem bem hidratados. Só então eram apresentados aos fazendeiros compradores no Valongo. Durante o tempo que ficavam expostos à venda, os recém-chegados eram submetidos a exames detalhados por parte dos potenciais compradores. Os leilões públicos eram exibidos sobre um tablado,
enquanto o pregoeiro descrevia suas supostas qualidades. Pais, mães, filhos, irmãos eram todos vendidos separadamente, sem que se respeitassem os vínculos familiares e afetivos. O processo de venda envolvia uma série de humilhações para os escravos, que, exaustos pela travessia do oceano e muito assustados na chegada a uma terra que desconheciam, seriam submetidos a um minucioso exame de seus corpos, incluindo as partes íntimas. Inteiramente nus, eles eram pesados, medidos, apalpados, cheirados e observados nos mínimos detalhes. Eles tinham que correr, pular, esticar os braços e pernas, respirar fundo e tossir. Os compradores enfiavam os dedos na sua boca para checar se os dentes estavam em bom estado e se a coloração da língua era, entre aspas, adequada. O diplomata inglês Henry Chamberlain, que viveu no Rio de Janeiro no início do século XIX, escreveu da seguinte forma a compra de gente no Valongo. Quando uma pessoa quer comprar um escravo, ela visita diferentes depósitos, indo de uma casa a outra, até encontrar um escravo que o agrada. Ao ser chamado, o escravo é apalpado em várias partes do seu corpo, exatamente como se faz quando se compra um boi no mercado. Então ele é obrigado a andar, a correr, a esticar seus braços e pernas bruscamente, a falar, a mostrar a língua e os dentes. Essa é a forma considerada correta para avaliar a idade e julgar o estado de saúde de um escravo. Os senhores escravocratas tinham uma série de preceitos e preconceitos relacionados à aparência física dos africanos, que, segundo se dizia, permitiria distinguir o bom do mau escravo. Jean-Baptiste Imbert, doutor em medicina pela Faculdade de Montpellier, França, membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, chegou ao Brasil em 1831. Recomendava que os compradores evitassem negros de cabelos demasiadamente crespos, testa pequena ou baixa, olhos encovados, orelhas grandes, todos, segundo ele, indícios de mau caráter. É o início da eugenia, né? Também desaconselhava a compra de pessoas com nariz muito chato e ventas muito apertadas no buraco do nariz, sinais de que, segundo dizia, prejudicava a respiração, o que comprometeria a capacidade de trabalho do cativo. Pescoço comprido, com espáduas elevadas, muito inclinadas para frente, tornando o peito estreito, eram indícios de que os órgãos situados nas cavidades do tronco poderiam ficar doentes. Devia-se ainda recusar negros que tivessem pernas muito compridas e pés chatos. Segundo o médico Imbert, os candidatos a fazer uma boa compra deveriam preferir africanos que tivessem, entre aspas, pés redondos, barrigas da perna grossas, tornozelos finos, o que as tornava mais firmes, pele lisa, não oleosa, de bela cor, preta, isenta de manchas, cicatrizes e isentas de um odor demasiado forte. Por fim, era necessário examinar meticulosamente as partes genitais dos escravos para verificar se estavam, entre aspas, convenientemente desenvolvidas. Segundo ele, entre aspas, um negro saudável capaz de suportar trabalho pesado deveria ter as seguintes características: pele preta, lisa e sem cheiro, órgãos genitais nem muito grandes nem muito pequenos, abdômen reto, umbigo pequeno, caso contrário poderá ter hérnias no futuro, pulmões largos, não apresentar língua sob a pele, sinais de escrofulose e predisposição à tuberculose, músculos bem desenvolvidos, carne firme e apresentação nas feições e atitudes, animação e vivacidade. Se tais condições forem encontradas, o amo terá um escravo com saúde, força e inteligência. No esforço de converter africanos em mercadoria atraente, os negociantes chegavam a contratar professores de português, que lhes ensinavam rudimentos do idioma, o que os tornava mais valiosos na hora da venda. Os escravos também recebiam aulas de catecismo, de modo que ao chegar à senzala, no local de trabalho, tivessem noções mínimas da doutrina católica. Escravos vacinados contra a varíola alcançavam preços superiores. Nos séculos anteriores, diferentes regiões do Brasil haviam sido varridas por epidemias associadas à chegada recente
de navios negreiros, o que fez com que as autoridades impusessem a obrigatoriedade da vacinação. Prática antiga, herdada dos primeiros tempos da colônia portuguesa, os leilões de gente só foram legalmente proibidos no Brasil por decreto de 15 de setembro de 1869. Faltava menos de 2 décadas para a Lei Áurea, 1888. No mesmo decreto se proibia a separação do marido, da mulher e de seus filhos, em idade inferior a 15 anos. Acima de 15 anos era considerado adulto. A rigor, os leilões continuaram a existir, mas a partir daí as negociações tinham de ocorrer de maneira mais discreta, longe dos olhos do público, mediante propostas por escrito, que deveriam ser submetidas aos juízes pelos arrematantes. Uma vez fechada a compra, os escravos eram marcados com ferro quente, com os nomes de seus novos donos. O tenente alemão Julius Mansfeld visitou Rio de Janeiro em 1826. Escreveu sua prática em detalhes. Ele dizia: primeiro o marcador lambuzava a área da pele com gordura animal. Em seguida aplicava sobre ela um pedaço de papel mergulhado em óleo. Por fim, uma haste de estanho aquecida sobre um braseiro, recortada com as iniciais do senhor de escravos, era pressionada sobre esse retalho de papel. Isso fazia com que a carne inchasse, na forma de um vergão, uma cicatriz definitiva, e ao mesmo tempo impedia que a pele fosse arrancada pelo contato direto com o metal em brasa, daí o papel no meio. Alguns escravizados, ao chegar ao seu destino final de trabalho, chegavam a exibir até 5 diferentes marcas de ferro quente, nas quais estavam registradas as iniciais do primeiro e do segundo comprador lá na África, do traficante responsável pela viagem pelo Atlântico até o Brasil, o selo do comprador após o desembarque e, por fim, uma última pequena cruz indicando que havia sido batizado em algum ponto da viagem negreira. Nem todos os escravos eram arrematados em leilão. Os africanos homens de boa aparência, jovens, fortes e saudáveis, eram definidos como, entre aspas, peças de boa qualidade. Eram chamados de primeira escolha. Eram oferecidos a compradores mais abastados, clientes fiéis e de longa data dos vendedores escravos. Muitos já chegavam da África reservados, ou eram vendidos com antecedência em contratos de encomenda direta, firmados entre compradores e traficantes. Mulheres, crianças e velhos, mais frágeis ou com algum defeito físico, acabavam sendo vendidos em um mercado secundário, a preços mais em conta, e em geral eram comprados por pessoas de menor poder aquisitivo. Também havia comerciantes que arrematavam escravos doentes ou desnutridos, na esperança de que se recuperassem e pudessem mais tarde serem revendidos a preços melhores. Todos podiam ter acesso à mercadoria humana, escreveu o historiador Júlio César Medeiros. Os mais ricos compravam os sãos, os mais pobres compravam os moribundos, mas mesmo esses não perdiam dinheiro, pois após curar o escravo de suas enfermidades, eles vendiam novamente por um preço mais satisfatório. Por fim, havia uma espécie de vendedor ambulante de escravos, que percorria as ruas do Rio de Janeiro, oferecendo-os de casa em casa, como faziam os vendedores de leite, de comida, de capim, de água e outras mercadorias. Acorrentados e descalços, esse grupo de pessoas perambulavam pelas ruas até que o vendedor encontrasse alguém interessado na compra. Outros eram conduzidos a praças ou feiras livres de bairros mais distantes e ficavam expostos, à espera da melhor oferta, ao lado de frutas, de verduras e de animais. O mesmo sistema de venda, varejo, funcionava no interior do Brasil. Tropeiros e mascates, especializados em fornecer mulas, cavalos, tecidos de armarinho e outras mercadorias nas áreas rurais, incluíam escravos no seu catálogo de produtos. Em geral, iam até o Valongo ou a casas de leilão no Rio de Janeiro. Compravam cativos a crédito, que, organizados em pequenas caravanas, iam sendo oferecidos de fazenda em fazenda ao longo do Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais e cidades do interior fluminense. Feita a venda de todo o lote,
O mascate retornava à capital, saldava o débito da compra anterior e de imediato negociava outro lote de cativos a crédito. Grandes casas comerciais eram mais organizadas, vendiam lotes de escravos por antecipação, antes ainda da chegada do navio negreiro aos portos brasileiros, e autorizavam o pagamento a crédito mediante a emissão de letras de câmbio. Eram esses negociantes que colocavam anúncios nos jornais, comunicando ao público a chegada de um novo carregamento de escravos. Em 15 de setembro de 1830, o jornal Correio Mercantil do Rio de Janeiro noticiava: Costa e Otani fazem leilão hoje na Rua do Ourives, número 192, esquina da Rua do Sabão, de uma porção de escravos novos e ladinos, e obras em prata, diamantes, baixelas e uma porção de mercadorias de diferentes qualidades. Agências de compra, venda e aluguel de escravos abastecidas pelo Valongo se multiplicavam nas cidades brasileiras. Uma dessas casas especializadas, a de Narciso e Silva, forneceu em 1856 uma escrava para José Tomás Nabuco de Araújo, ministro do Império e pai do abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco, mediante o pagamento inicial de R$ 20.000, mais uma taxa mensal de R$ 2.000. O Valongo é um dos mercados de cativos mais bem documentados da história da escravidão, graças especialmente aos relatos de diversos viajantes que o visitaram no início do século XIX. Segundo esses documentos, os armazéns ocupavam os andares inferiores dos sobrados, enfileirados às margens de uma rua sinuosa, a Rua do Camerino, antiga Rua do Valongo, amplos o suficiente para acomodar entre 300 e 400 escravos cada sobrado. Os cativos mais velhos se sentavam em bancos alinhados juntos às paredes. Os cativos mais novos, mulheres e crianças, ajoelhavam-se próximos uns dos outros no centro do cômodo. Enquanto aguardavam serem vendidos, permaneciam quase sempre nus. As mulheres usavam uma pequena faixa de algodão trançado ao redor dos quadris, nada mais. Para evitar epidemias de sarna e piolho, as cabeças de todos eram raspadas. Dormiam em bancos, esteiras ou no próprio chão, guardados por um encarregado que caminhava entre eles para manter a ordem. Em 1823, alguns meses após o grito do Ipiranga, Maria Graham, viajante inglesa e amiga da Imperatriz Leopoldina, primeira mulher de Dom Pedro I, registrou no seu diário: 1º de maio de 1823, hoje conheci o Valongo. É o mercado de escravos do Rio de Janeiro. Quase todas as casas dessa longuíssima rua são um enorme depósito de negros cativos. Passando pelas suas portas à noite, vi na maior parte delas bancos colocados rente às paredes, nas quais filas de jovens criaturas ficavam sentadas com a cabeça raspada, os corpos macilentos, tendo na pele sinais de sarna. Em alguns lugares, as pobres criaturas jaziam sobre tapetes, evidentemente muito fracas para sentarem-se. 3 anos mais tarde, em 1826, o explorador escocês John McDowell Stuart, ao fazer uma escala no Rio de Janeiro, a caminho da Austrália, calculou que houvesse um total de 2.000 escravos em exposição para venda no Valongo, estocados em cerca de 50 barracões. Na mesma época, o oficial da Marinha Britânica Charles Brand visitou o local no exato momento em que um grande carregamento de africanos escravizados acabara de desembarcar. Ele descreveu o mercado em cores fortes, chamando os barracões de lojas de carne. A primeira loja de carne em que entramos continha cerca de 300 crianças, ambos os sexos. O mais velho tinha entre 12 ou 13 anos, o mais novo não mais de 6 anos. Os coitadinhos estavam todos agachados no imenso armazém. As meninas de um lado, os meninos de outro, para melhor inspeção dos compradores. Tudo que vestiam era um avental xadrez azul e branco amarrado na cintura. O cheiro e o calor da sala eram opressivos e repugnantes. Na mesma sala vivem e dormem, como gado, em todos os aspectos. Inúmeras também são as descrições feitas por viajantes do cemitério de escravos, situado nas imediações do mercado negreiro. É o cemitério dos pretos novos, né? O alemão J. W. Freires visitou o local em 1814.
Calculou que as valas comuns ocupassem cerca de 50 braças de extensão, mais ou menos o comprimento de um campo de futebol. Próximo à Rua do Valongo, não é tão perto assim, dá uns 20 minutos de caminhada. Está o cemitério dos que escapam para sempre à escravidão. Visitei esse triste lugar. Alguns pretos estavam ocupados em cobrir de terra seus patrícios mortos, sem se darem ao trabalho de fazer uma cova. Jogavam apenas um pouco de terra em cima do cadáver, passando em seguida a sepultar outro. No meio desse espaço havia um monte de terra, da qual aqui e acolá subiam restos de cadáveres descobertos pelas chuvas. E ainda havia muitos corpos que ainda não tinham sequer enterrados. Nus, estavam apenas envoltos numa esteira, amarrada por cima da cabeça e por baixo dos pés. Não tinha caixão. Como os cadáveres facilmente se decompõem, o mau cheiro era insuportável. Na primeira década do Brasil independente, o mercado do Valongo, seu vizinho, o cemitério dos Pretos Novos, começaram a ser alvo de frequentes reclamações da população carioca. Nos 13 anos em que a corte portuguesa esteve no Brasil, entre 1808 e 1821. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro I assume e faz a independência. O número de moradores do Rio de Janeiro dobrou, o de escravos triplicou. A cidade, antes restrita a um vilarejinho, onde se localizava a área central, transbordou para a periferia, chegando rapidamente até as imediações do Valongo, que na época do vice-rei Marquês do Lavradio era ainda um local ermo e distante. 8 de outubro de 1824, provedor-mor da saúde, Francisco Manuel de Paula, escreveu um relatório em tom alarmista sobre as condições de higiene da região. Segundo o provedor, o cemitério dos Pretos Novos havia se tornado pequeno demais para abrigar tantos cadáveres. Em média, eram 1.019 novos sepultamentos por ano. Ele disse: o dito cemitério, no lugar em que se acha, causa prejuízo à saúde pública e comodidade geral dos moradores. Por ser muito pequena, a superfície do terreno relativamente ao número de cadáveres, cercado de casas, que embaraçam a corrente de vento necessária para conduzir as emanações do cemitério para fora da povoação. Por ter o terreno muito pouca altura de terra sobre o pântano, era uma região pantanosa, pelo jeito, de maneira que a pouca profundidade ficam os cadáveres mergulhados na água. Sendo além disso de crer que haja descuido no modo de fazer as sepulturas, por ser isso entregue a um negro coveiro, e que portanto deve ser removido para um lugar mais competente. Em janeiro de 1829, um editorial do jornal Aurora Fluminense, de Evaristo da Veiga, fazia coro aos protestos dos moradores locais. O que concorreria desde já para assegurar a salubridade do nosso Rio de Janeiro seria a formação de cemitérios fora do povoado, para não estarmos respirando a putrefação dos corpos sepultados à flor da terra. As reclamações acabaram finalmente atendidas no ano seguinte. O cemitério dos Pretos Novos deixou de funcionar em 4 de março de 1830. Casou com a Lei Eusébio de Queiroz, 1831. Um ano antes. Nesse dia foi ali lançado o último cadáver de um, entre aspas, preto novo, cujo nome a história não registrou. Nesse início do século XXI, os ossos da Gamboa e as pedras do Valongo falam, mas também silenciam. Essa região do Rio de Janeiro seria candidata natural a sediar um grande Museu Nacional da Escravidão. Instituições semelhantes existem em outros países, cujas histórias estão relacionadas ao cativeiro africano. É o caso dos Estados Unidos, Inglaterra e Angola. Museus, como se sabe, não são apenas lugares de passeio e entretenimento. São locais de estudo e reflexão, famosos pelo descuido com seu patrimônio histórico, artístico e cultural. O Brasil tem, apesar disso, museus importantes e relativamente bem cuidados, como é o Museu Imperial, em Petrópolis, antiga casa de veraneio de Dom Pedro II, e o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, que pegou fogo, aliás. Tem museus surpreendentes e inovadores, como o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, na Estação da Luz, e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Porém, jamais houve a preocupação de criar um grande museu da escravidão.
Mesmo tendo nosso país sido o maior território escravista de todo o hemisfério ocidental por mais de 300 anos. A ausência de um museu com esse perfil é, portanto, parte de um projeto nacional de esquecimento, como denuncia de forma eloquente o silêncio dos mortos da Gamboa e do Valongo.